No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra que nasceu em Viena, na Áustria, em 26 de março de 1905. Viktor Frankl se tornou mundialmente famoso porque ele foi sobrevivente de 4 campos de concentração. Ele era um judeu e, infelizmente, padeceu nesses campos. Mas ele fez do limão uma limonada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Viktor Frankl desenvolveu uma técnica de psiquiatria, uma técnica de terapia, melhor dizendo, que ele denominou e ficou mundialmente conhecida, inclusive hoje é utilizada por muitos psiquiatras, que é a técnica da logoterapia. Essa técnica terapêutica consiste basicamente em tu encontrar com o paciente um sentido para ele viver. Porque analisando os campos de concentração e sofrendo dentro desses campos de concentração, o Viktor Frankl percebeu uma coisa. Ele percebeu que todas as pessoas que conseguiam se manter vivas ali naquele horror, praticamente naquele inferno na Terra, elas tinham uma coisa em comum, que elas tinham um sentido para viver. Alguns criavam esperança de ver a sua mulher, então eles continuavam com aquilo, mesmo que fosse horrível, eles achavam forças inimagináveis para continuar vivendo. Outros queriam escrever um livro depois sobre os horrores que viveram. Então, cada ser humano, aqueles que não desistiam de tudo, porque muitos se suicidavam nos campos de concentração, mas aqueles que continuavam vivendo, que achavam forças sobrenaturais para continuar vivendo, eles tinham uma coisa em comum, que é o sentido da vida. Então, toda essa logoterapia, essa técnica de terapia que ele inventou, consiste em tu achar um sentido para a vida, porque ele observou que a maioria das pessoas que estão em depressão, elas têm um vazio existencial. E esse vazio existencial é causado, sobretudo, pela falta de um sentido na vida. A maioria das pessoas que estão deprimidas, elas não veem sentido na vida. Então, essa foi a terapia que ele criou. E tudo isso sofrendo nos campos de concentração. Então, praticamente, o mal dos campos de concentração o fizeram ter várias descobertas. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar aqui, sobre as experiências que Viktor Frankl teve nos campos de concentração e também um pouquinho sobre a logoterapia. O livro que eu li para produzir esse conteúdo para vocês foi o livro chamado Em Busca de Sentido, obviamente do Viktor Frankl. E ele é um livro mundialmente famoso, é um best-seller. Ele ficou famoso, conhecidíssimo, porque lá neste livro o Viktor Frankl fala sobre as suas experiências no campo de concentração e como que ele resistiu a tudo aquilo, explicando as técnicas. Então a maioria dos livros que a gente tem conhecimento, falando sobre o Holocausto e falando sobre os campos de concentração, são livros que não abordam tanto a psique humana, que não abordam tanto o lado psicológico, falam mais das barbáries físicas, São relatos crus, como é que eu posso te dizer? Como se fosse um narrador mesmo. Então não tem muita emoção. E o diferencial desse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, é que ele fala do psicológico, explicando técnicas para tu sobreviver àquele horror. Ele dizia que o frio era tão intenso, que a fome era tão grande, que ele se tremia, que batia o queixo, que uma das técnicas que ele utilizava para fingir que aquilo não era real ele fingia que estava a posteriori, posteriormente, numa palestra explicando para um monte de ouvintes e de espectadores tudo aquilo que ele viveu no campo de concentração. Só que isso ele estava sofrendo no momento, no campo de concentração, e ele pensava, ele fingia para ele mesmo que ele tinha que explicar tudo aquilo que estava acontecendo, que ele tinha que fazer uma palestra para um pessoal, porque aí a dor ficava menor e ele, inconscientemente, o cérebro dele acreditava que ele estava vendo todo aquele sofrimento dele, que era atual, que era momentâneo, de cima, como um espectador. Em uma das passagens do seu livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl escreveu: quem não consegue mais acreditar no futuro está perdido dentro de um campo de concentração. Isso porque aquele que não mais mira um futuro naturalmente desiste. Era nítido quando alguém não via mais futuro no horizonte, pois era impossível convencê-lo de se levantar, de se lavar e de se apresentar para os soldados nazistas. Nada mais surtia efeito. Nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes. Tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava inclusive a ser transportada para o ambulatório ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entregava os pontos, ficava deitada nas próprias fezes e urina, pois nada mais lhe interessava.
Certa vez, Viktor Frankl perguntou para um companheiro de barracão como é que ele tinha curado os edemas de fome. E ele respondeu: curei-os chorando. Então Frankl percebeu que naquelas situações horrendas, como na situação de um campo de concentração, em algumas vezes o choro ajudava, e ajudava muito. Franco também narra com uma riqueza de detalhes muito grande o momento em que os prisioneiros finalmente se tornaram livres. Então ele narra a chegada dos aliados, a chegada daqueles que libertaram os judeus e os prisioneiros dos campos de concentração. Ele diz que aquele momento foi muito emblemático, que eles estavam dentro dos barracões e avistaram ao longe assim uma bandeira branca trebolando na entrada do portão dos campos de concentração. Aos poucos, eles ainda um pouco incrédulos e desconfiados, foram rastejando e cambaleando até o portão. Eles estranharam enquanto eles estavam indo, né, saindo dos seus barracões, porque eles não ouviam os berros dos guardas, né? Porque eles, por exemplo, se eles descumprissem uma ordem ou se eles saíssem dos quartos sem serem autorizados previamente pelos guardas nazistas, eles eram, como é que eu vou te dizer, torturados, eram xingados e ouviam berros. Então eles acharam muito estranho que quando eles estavam saindo em direção ao portão, eles não ouviram berros, né? E ele conta que as pernas deles, enquanto estavam indo até o portão, no momento em que chegaram os aliados, mal conseguiam se sustentar nos chãos porque eles tremiam, eles estavam exaustos, de cansado, de fome, e eles ficaram muito impressionados que os soldados aliados lhes ofereciam cigarros, né? Que era uma coisa que outrora era muito difícil de conseguir. Inclusive, antigamente, antes deles serem libertos, eles utilizavam os cigarros como uma moeda de troca, né? Porque os cigarros eles trocavam por sopas para se alimentar. Inclusive aqueles que já tinham desistido de tudo, que já queriam deixar a morte se levar, aqueles que não achavam mais sentido na vida, bem como disse Viktor Frankl, fumava mais, porque aí eles não trocavam por sopa. Então eles finalmente saem do campo de concentração ainda incrédulo. Eles não acreditam que aquilo é realidade. Eles não acreditam que aquilo é uma verdade. Eles pensam que eles estão sonhando. Que aquele dia fatídico de liberdade, eles acreditam que é um sonho. Eles acreditam que a qualquer momento um oficial da SS vai acordar eles brutalmente com um fuzil na cabeça, falando: acorda, para de sonhar. Então eles não acreditam que tudo aquilo é verdade. E o Franklin fala, né, nesse período em que eles foram libertos, que os prisioneiros não conseguiam nem sorrir quando foram liberados. Porque eles não sabiam mais exprimir alegria. Eles não sabiam, entendeu, o que significava mais ser feliz. Então eles tiveram que aprender, ser realfabetizados a tudo isso, a sentir alegria e a se considerarem homens e mulheres, porque na realidade eles só se consideravam um número. Eles eram só aquela tatuagem que foram feitas no braço deles. Eles eram só números. Então, Viktor Frankl conta que todos aqueles que conseguiam sobreviver a esse terror do Holocausto, do campo de concentração, eram pessoas que, na maioria delas, eles criavam, por exemplo, algum objetivo na cabeça. Eu quero ver, depois de todo esse tormento, a minha esposa. Eu quero ver, depois de todo esse tormento, a minha mãe. Eu quero ver, depois de todo esse tormento, o meu filho. Então, eles criavam um objetivo para qual viver, que é aquilo que o Viktor Frankl denominou, né, de sentido da vida, em busca de sentido. Então, o mais difícil para a maioria dessas pessoas foi o seguinte, porque antes, quando eles estavam sofrendo no campo de concentração, eles simplesmente pensavam que depois que tudo aquilo terminasse, eles finalmente iam poder ser felizes, eles finalmente iam ter a felicidade novamente. Mas a maioria das vezes, o que acontecia? A pessoa finalmente conseguia escapar do campo de concentração, ela ia até a sua antiga casa, batia na porta e quem abria não era mais seu ente querido, não era mais sua mulher, não era mais seu filho, que muito provavelmente também morreu no campo de concentração. Então é muito difícil para eles que fizeram todos esses pensamentos e todos esses objetivos de traçar um pós-campo de concentração, ter que entender que o agora também era triste, era traumático. Era um pós-guerra, era uma crise econômica, era ter que viver sem seus entes queridos. Então isso também foi difícil, né? Porque as pessoas imaginavam um pós-campo de concentração com redenção. E muitas vezes não era isso que acontecia. A tristeza permanecia mesmo após o final do Holocausto. E em meio a essa atmosfera de caos e de tristeza, também no pós-campo de concentração, a única coisa que o Viktor Frankl também conseguia extrair de positivo nisso tudo é que essas pessoas elas não tinham medo de mais nada. Todos nós, seres humanos, tu que está me ouvindo, eu, qualquer um,
nós temos nossos medos, nós temos nossas limitações, nossas fraquezas, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo de aranha, gente tem medo do escuro, tem gente que tem medo de morrer. E essas pessoas que passaram por tudo isso no campo de concentração e perderam também os seus entes queridos, elas perderam absolutamente todo o medo. Elas viviam sem ter medo nenhum. Sabe o que é uma pessoa não tem medo nenhum, pessoal? O medo é inerente à humanidade. O medo é inerente ao ser humano. E essas pessoas não tinham mais medo de nenhum, medo de nada, porque elas já tinham vivido tanto horror no campo de concentração que tudo aquilo que elas pudessem vir a sofrer, né, seria pífio ante tudo que elas sofreram. Eu anotei algumas partes que me impactaram muito no livro, né, e eu vou ler para vocês algumas. Viktor Frankl dizia que a presença das câmeras de gás no campo de concentração eram, por incrível que pareça, até boas. Veja isso. Isso pois, sabendo da existência delas e que essas levavam à morte, ele desistia da ideia de se matar eletrocutado, atirando-se nos fios de alta tensão dos campos. Era uma forma de continuar vivo, pois ele pensava, eu não preciso me suicidar, pois querendo ou não, a câmara de gás está ali. Então, que eu continue, pensando um dia de cada vez. Franklin também dizia que era preciso estar sempre barbeado, pois a barba sempre deixava pequenos pontos de sangue e isso deixava a bochecha corada, a bochecha rosada, fazendo com que a cara de doente e cansado fosse diminuída. Isso dava um aspecto saudável e os guardas da SS não tinham interesse em levá-los à câmara devido ao aspecto saudável. Então, quando as pessoas estavam com aspecto de doente, elas eram levadas à câmara de gás, porque os guardas da SS logo associavam que essas pessoas já não tinham mais serventia para trabalhar, então elas não tinham mais serventia para o regime nazista. Então essa técnica de se barbear e às vezes até de cortar partes da mão, né, e fazer um pequeno sangramento e depois colocar na bochecha como se fosse uma espécie de blush para parecer que estava mais saudável, era muito utilizado por eles no campo de concentração, tá? Viktor Franklin diz que mesmo num campo de concentração, o ser humano acha um motivo e uma razão para viver. Mesmo no inferno daquele local, era possível viver pequenos prazeres, como, por exemplo, o de esquentar as palmas das mãos na tigela de sopa quente, em meio ao frio, antes de comê-la. Cara, pequenos detalhes sublimes que ele fala no campo de concentração. Imagina, um psiquiatra num campo de concentração. O relato de um psiquiatra no campo de concentração é diferenciado. Certa vez, Viktor Frankl estava a dormir nos barracões dos campos de concentração e acordou com os gritos e gemidos de agonia de um de seus companheiros dos barracões. Ele olhou para o lado e percebeu que era um de seus companheiros, né? E de antemão, né, na hora, o Viktor Frankl pensou em acordar. Pô, vou acordar esse meu amigo aqui que tá padecendo, que tá sofrendo, que tá berrando de agonia, que tá num pesadelo sem fim. Mas daí ele pensou, não vou acordar. Ele pensou bem e falou, não vou acordar. Porque esse pesadelo, por mais que seja agonizante, por mais que seja o pior pesadelo do mundo, ele jamais poderá ser pior do que a realidade de acordar nesse inferno. Então eu vou deixar ele dormindo. Olha que potente os relatos dele, né? Então eu fiz várias anotações, tá? Eu escrevi aqui, fiz várias anotações do livro, tá? Viktor Frankl escreve no livro uma cena chocante que ele viu no campo de concentração. Um homem agonizando, subnutrido e pálido. Tenta rezar, né, pela última vez. Entretanto, alucinado pela febre, sequer conseguia dizer as palavras corretas da oração. Ele emitia sons sem sentidos e palavras desconexas enquanto a morte o levava. Enquanto os prisioneiros seguem marchando rumo ao trabalho, cambalhantes, vão se apoiando uns nos outros para não cair. Haja vista que estão raquíticos. Só o que eles conseguem pensar é nas suas respectivas esposas, como eu falei no começo, né? As esposas eram a possibilidade de rever as esposas depois daquele caos era uma coisa que mantinha eles vivos. À minha frente, um companheiro cai por terra e os que vão atrás dele também caem. Num instante, o guarda está lá e usa seu chicote sobre eles. Por alguns segundos se interrompe a minha vida contemplativa. Mas num abrir e fechar de olhos, eleva-se novamente a minha alma. Salva-se mais uma vez do aquém, da existência prisioneira para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido. Eu pergunto e minha mulher responde. Ela pergunta e eu respondo. Alto! Chegamos ao local da obra, né? Diz o cara da SS. Peguem a pá e a picareta, apressem-se, cachorros imundos, falam para eles. E nesse misto de trabalho e diálogo com a pessoa amada, eu continuo falando com ela e comigo. De repente me dou conta, nem sei se a minha esposa ainda está viva. E naquele momento eu percebo que o amor pouco tem a ver com a existência física da pessoa. Isso ele percebeu no campo de concentração. Que o amor não tem nada a ver com a existência física. Ela está ligada a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada.
ao seu ser assim. Então ele percebeu, cara, isso, né? Era no momento que os guardas chicoteavam, torturavam, ele pensava na esposa. A esposa sempre foi um alicerce, sempre foi um motivo para ele continuar vivendo. Tá? Outra coisa que ele percebeu nos campos de concentração é o seguinte, vou abrir aspas para o que ele falou. O humor constitui numa luta da alma por autopreservação. Descobriu Viktor Frankl ao observar que mesmo nos campos de concentração, os prisioneiros inventavam teatros, poesias, piadas e humor. Ironizavam, por vezes, as suas próprias situações ali no campo de concentração. Humor, então, é uma técnica para se permitir distância, né? Quando tu faz humor daquelas coisas que tu está vivendo, tu se distancia do horror, né? Então o humor é uma técnica para se permitir distância, para se colocar acima da situação horrível, mesmo que apenas por alguns segundos. É uma técnica de sobrevivência em situações tenebrosas. Anos mais tarde, ele usou isso na sua terapia, né? Quando chegavam pessoas neuróticas, pessoas paranoicas, pessoas hipocondrias, ou uma pessoa que tinha uma neurose, ele dava a dica da pessoa quando estava tendo suas crises de ansiedade, suas crises de pânico e todas essas neuroses, que a pessoa caçoasse dela mesma, que a pessoa risse dela mesma, porque rindo dela mesma, ele tornava tudo mais leve e conseguia tirar a concentração de si mesmo. Então ele usou técnicas que ele aprendeu no campo de concentração, posteriormente nas suas terapias. Vou ler mais algumas coisas que o Franklin disse, que eu anotei no livro que eu achei interessante, tá? Franklin alega que os prisioneiros ficavam contentes quando em determinada noite eles poderiam catar os piolhos do corpo antes de se deitarem. Não era em si uma situação agradável, pois eles precisavam se despir, né, ficarem nus nos barracões, quase nunca aquecida, cujo interior muitas vezes pendiam do teto gelo, né, porque era um frio horroroso. Mas eles se davam por satisfeitos quando em tal hora não havia o alarme e aérea que os impedisse de completar a operação catar-piolho. Imagina, catar piolho um dos outros eram uns pequenos prazeres que eles tinham no campo de concentração. É claro que todas essas miseráveis alegrias do campo de concentração representavam por excelência uma felicidade no sentido negativo de Schopenhauer, ou seja, não era bem uma felicidade, né, como ele diz, era uma isenção de sofrimento. Franklin diz também que no momento em que a mando da SS eles tinham que se enfileirar, né, porque eles se enfileiravam para trabalhar, o melhor local era o meio, pois o meio, quem estava no meio se protegia do frio por aqueles que estavam do lado, né? E também eles evitavam em tomar pontapés dos soldados nazistas, quem estava no meio. Franklin dizia que eles não eram seres humanos, eles eram apenas números ali. Eles eram apenas números, eles não se sentiam nem como humanos. Então, através das conversas com o prisioneiro, Viktor Franklin chegou à conclusão que uma das coisas mais aterrorizantes para os prisioneiros era não saber por quanto mais tempo ainda teriam que passar no campo de concentração, né? Porque eles não conheciam o prazo da libertação. As notícias de como estava indo a guerra não chegavam bem para eles. Não se poderia prever quando chegaria o fim essa forma de existência. A pessoa que não consegue prever um fim também não consegue mirar num alvo, aquilo que ele fala, o objetivo, né? Qual é que é o objetivo? O que ele fala que o que mantém as pessoas vivas é o sentido da vida. Então as pessoas que não conseguem visualizar um fim para todo aquele sofrimento não conseguem ter o alvo, então não conseguem direcionar um objetivo. E tais alvos e as metas que fazem o ser humano ficar vivo por continuar. Então Franklin dizia que no campo de concentração um dia demorava mais que uma semana, pois a percepção naquele lugar era paradoxal e estranha. Então tá, numerei aqui para vocês uma das curiosidades, umas partes do livro para que vocês tenham vontade de ler o livro, para que vocês consigam entender melhor como é que funciona o campo de concentração. E agora, finalmente, chegou a parte da vez de falar um pouquinho da logoterapia, que foi essa técnica terapêutica que ele inventou com todas essas observações que ele sofreu no campo de concentração. Ele conseguiu criar uma técnica de terapia para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para fazer com que as pessoas tenham menos depressão e para dar um sentido para a vida das pessoas. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo aqui, que com o limão ele fez uma limonada, porque do mal, do horror dos campos de concentração, o Viktor Frankl conseguiu extrair uma coisa boa, que foi a logoterapia. E agora eu vou falar um pouquinho da logoterapia para vocês, antes de finalizar o vídeo. Então eu vou ler aqui para vocês umas anotações sobre a logoterapia, tá? O Viktor Franklin percebeu que alguns indivíduos neuróticos possuem ansiedade antecipatória, né? Então uma das principais características disso é que quem tem ansiedade antecipatória, essas crises neuróticas,
A principal característica disso é que produz exatamente o que o paciente teme. Por exemplo, vamos supor, se tem um cara que ele tem um medo excessivo, ou uma vontade excessiva, melhor dizendo, de fazer uma boa transa. Ele tem uma vontade excessiva de ter um bom desempenho sexual, ele só pensa nisso. A probabilidade dele ter um péssimo desempenho sexual é muito grande. Por quê? Porque ele tem uma ansiedade antecipatória naquilo ali. Então, o Viktor Frankl diz que uma das técnicas para diversas ansiedades, e não só de cunho sexual, mas diversas ansiedades, né? Diversos crises de ansiedade, uma das soluções é distanciar-se de si mesmo. Essa é uma técnica para aqueles que sofrem de neurose, qualquer ela, seja desde hipocondria até alguém que tem impotência sexual emocional. Para evitar os episódios ruins, é preciso que o indivíduo se distancie de si mesmo e pare de se autoanalisar e se auto-observar. É preciso retirar a atenção de si próprio. Então, pessoas hipocondrias, pessoas que têm muita neurose, elas prestam muita atenção. Meu Deus, será que vai chover amanhã? Ai, meu Deus, será que eu tô com uma bolinha aqui? Então, ele diz para tirar a atenção de ti próprio. Né? Se distanciar-se de si mesmo, tentar olhar para ti como se tu fosse um estranho vendo a si mesmo. O neurótico que aprende a rir de si mesmo pode estar no caminho da cura. Aquilo que a gente falou, né? A pessoa que sabe que tem uma doença, uma ansiedade muito grande, então ri da tua ansiedade. Né? Isso que Viktor Frankl descobriu no campo de concentração, ri da tua ansiedade. Né? Caçoa de ti mesmo, porque aí tu pode vir a achar a cura. O medo da insônia resulta numa super intenção de pegar no sono. Isso, por sua vez, dificulta o paciente de consegui-lo. Então, aquela pessoa, né, que sofre de insônia, ela tem medo de sofrer insônia. Então, quando ela vai deitar na cama, a primeira coisa que ela pensa é assim: eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. E justamente porque ela só pensa, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, ela não consegue dormir. Né? Ela não consegue dormir. Então, o Viktor Frankl, aqui, ele ensina pela primeira vez o que é intenção paradoxal. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é intenção paradoxal. Ele fala justamente para esse paciente que só pensa em dormir, que não consegue dormir, que sofre de insônia, ele fala assim: meu amigo, tu vai fazer o contrário. Quando tu chegar na cama para dormir, tu vai pensar o seguinte: eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Em vez de tu pensar, eu quero dormir, eu preciso dormir, tu vai pensar, eu não quero dormir. Por que o Viktor Frankl diz isso? Porque aí, o cara que sofre de insônia, quando ele pensar o seguinte, eu não quero dormir, ele vai tirar aquele peso dele, que sempre quando ele deitava na cama, ele pensava, meu Deus, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Entendeu? Então ele tira o peso se ele pensar o contrário. É quase como é quase como se a gente fazer com a gente mesmo uma espécie de psicologia reversa, que nem a gente faz com as crianças, né? A criança fala, eu quero um chocolate. Daí tu fala, eu não vou dar um chocolate. Daí ela entra em birra. Então, com a criança, muitas vezes, quando tu quer que ela faça uma coisa, tu tem que falar, por exemplo, tu quer que uma criança pegue pra ti um suco na geladeira, né? Ela não quer pegar. Então tu fala assim, olha, eu não quero que tu pegue um suco na geladeira. Aí ela vai e pega o suco, só para te contrariar. Então tu tem que fazer uma espécie de intenção paradoxal em alguns momentos, tá? Contigo mesmo. Isso o Viktor Frankl também percebeu no campo de concentração. É uma técnica ótima para quem sofre de ansiedade antecipatória, ou mesmo de neuroses, tá? Por outro lado, assim que o paciente para de combater suas obsessões, procurando ridicularizá-las, tratando com atitudes irônicas e aplicando a intenção paradoxal que eu disse para vocês, rompe-se o ciclo vicioso, o sintoma diminui e acaba atrofiando. Viktor Frankl também fez tais descobertas nos campos de concentração, quando percebeu que os prisioneiros suportavam melhor as suas respectivas misérias quando ironizavam e faziam piadas de tudo aquilo que eles estavam vivendo e sofrendo, né? Então ele também fala que a maioria dos suicidas em potencial, a maioria daquelas pessoas que já têm tendências suicidas, eles o têm por não verem um sentido na vida, por não terem um sentido na vida. Então ele diz que a gente precisa achar um sentido na vida, né? Então mais ou menos é isso, um pouquinho da logoterapia, um pouquinho de Viktor Frankl e das descobertas que ele fez no campo de concentração. Então a conclusão desse vídeo é que às vezes até lugares horrendos e tristes, onde a gente acha que só encontra miséria, a gente acha coisas boas, né? O que quer dizer isso? Que até no lixão uma flor consegue nascer, né? Porque mesmo naquele lugar de extrema miséria, de extrema tristeza, o Viktor Frankl criou a terapia, que é uma técnica de terapia que é muito boa, que hoje ajuda milhares de pessoas que sofrem com transtornos ao redor do mundo. E é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Peço que se inscrevam aqui no canal, curtam, dêem um joinha e comentem alguma coisa. Um abraço.